A chuva martelava contra as janelas da emergência. À noite, o mundo de Claire Monroe se partiu ao meio. A silhueta de Manhattan brilhava lá fora como um lembrete cruel de que a vida continuava, mesmo quando a sua parava. Claire andava pelo corredor estreito do hospital, agarrando seu telefone, seu polegar tremendo enquanto discava para seu marido pela 7ª vez. Evan deveria ter estado aqui. Ele deveria ter sido quem corria pelas portas de vidro automáticas ao lado dela, exigindo respostas, implorando aos médicos para salvar seu filho. Em vez disso, tudo o que ela ouviu foi o vazio frio da caixa postal. Evan, por favor, me ligue de volta. É o Eli. É grave. Seu sussurro rachou em um soluço que ela tentou engolir. Corredor abaixo, máquinas apitavam, médicos murmuravam, e o mundo girava muito rápido para uma mãe cujo filho lutava por cada respiração. Claire encostou as costas na parede, deslizando até seus joelhos baterem no azulejo. Ela checou seu telefone novamente, esperando uma chamada perdida, uma mensagem, qualquer coisa. Nada. Pela cidade, em uma cobertura de luxo no Sorro, Evan Monroe estava emaranhado em lençóis de seda ao lado de Sienna Rhodes, a amante que ele pensava que ninguém sabia. A luz de velas tremeluzia sobre champanhe pela metade, um MacBook Pro intocado no balcão de mármore, e o iPhone de Evan zumbindo repetidamente no silencioso. Ele não se preocupou em verificar. Ele assumiu que Claire estava sendo dramática novamente, sempre precisando de algo. Mas no hospital, Claire olhou para as portas duplas da ala pediátrica enquanto um médico se aproximava. Sua expressão grave. Sua respiração falhou. Suas mãos ficaram dormentes. Senhora Monroe, precisamos conversar. Seu mundo escureceu, seu pulso rugiu. Ela pegou seu telefone novamente, orando para que Evan finalmente atendesse. Porque se ele não atendesse, ele nunca se perdoaria. E ele não tinha ideia de que outra pessoa estava assistindo isso se desenrolar. Alguém que se certificaria de que Evan pagaria por cada segundo em que não esteve lá e que alguém já estava a caminho do hospital. Claire não se lembrava de ter se levantado. Num momento ela estava no chão frio do hospital e no próximo ela estava seguindo o médico pelo longo corredor em direção ao quarto de Eli. Suas pernas se moviam, mas sua mente estava presa em algum lugar entre a esperança e o terror. Agarrando-se à ideia desesperada de que talvez, apenas talvez, isso não fosse o que ela temia. As luzes fluorescentes zumbiam acima dela, muito brilhantes, muito nítidas. Ela empurrou a porta para abrir. O quarto parecia parado, insuportavelmente parado. Enfermeiras se afastaram em silêncio, seus rostos suaves com o tipo de simpatia que quebra uma mãe muito antes de quaisquer palavras serem ditas. Eli jazia pequeno e frágil sob os cobertores, sua pele pálida, seu peito subindo apenas com a ajuda da máquina ao seu lado. Claire correu para o seu lado, suas mãos tremendo enquanto ela envolvia seus pequenos dedos. Eles estavam quentes, mas mais fracos do que ela se lembrava. "A mamãe está aqui?" Ela sussurrou, forçando sua voz a permanecer firme. "Estou bem aqui, meu amor." Por um momento, ela imaginou Evan parado atrás dela, sua mão no ombro dela, sua voz quebrando como costumava quando ele se preocupava. Mas a verdade era uma tela de notificação em branco em seu iPhone. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem, nada além de silêncio. Uma batida suave soou. Richard Hale entrou, sua expressão controlada, mas devastada por baixo. Claire se jogou nele sem hesitação. Ele a envolveu com os braços, firmando-a como se ela fosse a criança agora. "Eu vim assim que soube", ele murmurou. "Estou aqui, Claire. Não vou embora." O médico se aproximou em silêncio. "Fizemos tudo o que pudemos", ele disse. "O corpo dele está muito cansado. Precisamos da sua permissão para deixá-lo partir em paz." Claire balançou a cabeça, lágrimas escorrendo, enquanto ela apertava a mão de Eli mais forte. Ele deveria crescer. Ele deveria correr e rir.
e sua voz quebrou antes que ela pudesse terminar. Richard repousou uma mão nas costas dela, ancorando-a. Seus próprios olhos brilhavam. Clá, ouça-os. Ela se inclinou sobre ele, pressionando sua testa na dele. Eu te amo. Você é a melhor parte de mim. Suas lágrimas pontilhavam o cobertor como pedaços quebrados de uma vida que ela não conseguia mais manter unida. O quarto escureceu ligeiramente, enquanto uma enfermeira abaixava os monitores, e Claire sentiu o desvanecer lento e suave da menor mão que ela já havia segurado. Seu mundo ficou em silêncio. Seu pai a segurou pouco antes que ela desabasse, e em algum lugar em Manhattan, alheio e intocado pela devastação que ele havia causado, Evan Monroe riu de algo que Sienna sussurrou em seu ouvido, nunca sabendo que esta noite havia acabado de mudar tudo. Amanhã veio muito rápido para uma mulher que não tinha mais lágrimas. Claire sentou-se na sala de consulta familiar olhando para o copo de isopor de café de hospital intocado. Suas mãos ainda tremiam. Seu corpo inteiro parecia oco como uma casa com todas as luzes apagadas. Enfermeiras se moviam silenciosamente fora da porta e passos ecoavam pelo corredor, mas nada daquilo parecia real. Richard Hale estava perto da janela, mandíbula tensa, olhos fixos na silhueta de Manhattan. O nascer do sol lançava ouro no East River, mas para ele poderia muito bem ter sido escuridão. Ele já havia ligado para o departamento jurídico do hospital. Ele já havia ordenado a sua equipe de segurança para garantir cada registro de vigilância da noite anterior. Ele já havia começado a planejar o que viria a seguir. Mas primeiro Claire precisava respirar novamente. Querida, Richard disse suavemente, sentando-se ao lado dela. Precisamos conversar sobre os arranjos. Claire não respondeu. Seu olhar estava fixo em algum lugar muito além das paredes insípidas do hospital. Ele nunca veio. Ele nem ligou. O peito de Richard apertou. Eu sei. Ela engoliu em seco, limpando a bochecha. Não entendo como um pai, como qualquer pai, poderia simplesmente ignorar algo assim. Naquele mesmo momento, pela cidade, Evan Monroe acordou na cobertura do sorro que ele havia alugado sob o nome de uma empresa. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, capturando o brilho dourado espalhado sobre as joias de mármore do balcão que Sienna havia tirado na noite anterior. Seu telefone estava virado para baixo na mesa de cabeceira. Dezenas de chamadas perdidas escondidas sob a tela. Sienna se espreguiçou preguiçosamente, pegando seu iPhone com um sorriso irônico. Alguém estava desesperado para te contatar, ela brincou. Evan franziu a testa, rolando. Sua expressão mudou. Primeiro confusão, depois aborrecimento, depois um leve alarme. Claire ligou para o hospital. Por que ela faria isso? Ele parou no meio da frase quando um arrepio frio percorreu-o. Sienna piscou. Evan, o quê? Ele se levantou abruptamente, pegando sua camisa. Preciso ir. Algo está errado. Eu, de fato. Mas mesmo então, mesmo naquele momento em que um homem decente teria saído correndo pela porta, o instinto de Evan não era o medo por seu filho. Era o medo de como a situação poderia prejudicá-lo. Quando ele chegou ao hospital, Claire havia partido. Richard a levara para casa por uma saída particular para evitar repórteres. Na recepção, Evan colocou sua expressão mais simpática, ensaiada em salas de reuniões polidas e encontros com investidores. Sou o marido de Claire Monroe, ele disse suavemente. Acabei de saber. Preciso saber o que aconteceu. Ele parecia devastado, quase crível, mas a enfermeira que vira Claire desmoronar na noite anterior já vira homens como ele antes, e ela soube instantaneamente que ele já estava preparando sua versão da história. Uma versão que Claire logo descobriria ser nada mais do que uma mentira cuidadosamente elaborada. Enquanto Claire jazia em silêncio na propriedade de seu pai, a outra mulher no centro desta tempestade estava começando sua manhã em um mundo muito diferente. Sienna Rhodes saiu de um Mercedes S-Class preto na Quinta Avenida.
seus saltos clicando confiantemente no pavimento. Ela ajustou seus óculos de sol, do tipo preferido por influenciadores que queriam parecer sem esforço, então entrou em uma firma de RP de alta qualidade, instalada em uma torre de vidro com vista para o Central Park. Para todos que trabalhavam lá, Sienna não era apenas uma funcionária. Ela era uma estrela em ascensão. Ela tinha o tipo de ambição que deixava as pessoas desconfortáveis. O tipo que você podia sentir em alguém antes mesmo de falarem. Seu escritório não era grande, mas as vistas eram impecáveis. Em sua mesa, um caderno Tiffany, um iPhone com uma capa brilhante e uma pilha de convites para os eventos mais exclusivos da cidade. Se um gala de caridade de elite precisava de atenção, se um escândalo precisava ser enterrado, ou se um cliente precisava ser transformado em um queridinho da mídia, Sienna era quem eles chamavam. E agora ela tinha algo ainda mais valioso do que ambição. Evan Monroe. O relacionamento não era construído em amor, nem mesmo atração. Era oportunidade, pura, estratégica, calculada. Evan tinha dinheiro, status e insegurança. Uma combinação que Sienna sabia como usar como arma. Ela havia encontrado seu caminho na vida dele através de reuniões de estratégia noturnas, elogios bem cronometrados e a promessa magnética de um estilo de vida que ele acreditava merecer. Naquela manhã, ela estava em frente à janela de seu escritório, rolando pelas chamadas não atendidas de Evan da noite anterior. Suas sobrancelhas arquearam ligeiramente quando ela viu que todas eram de Claire. Algo deve ter acontecido, ela murmurou para si mesma, embora a preocupação em sua voz fosse tênue e passageira. Uma batida em sua porta a interrompeu. Sim, a Fundação Harrington acabou de enviar os detalhes finais para o gala do próximo mês. Sua assistente disse, eles querem que você lidere o lançamento de mídia. Citação. David with them bores gas. Sienna sorriu, uma expressão praticada que não revelava nada. Perfeito. Prepare a equipe e agende Evan para uma prova. Ele vai querer um terno novo. Sua assistente piscou. Vocês dois vão a público? Ainda não, ela disse, torcendo o cabelo pensativamente. Mas em breve, porque em sua mente, Claire Monroe já estava fora da jogada. Ela assumiu que o casamento de Evan estava quase acabado. Um obstáculo menor, um passo que ela já havia planejado. Mas enquanto ela recolhia seus convites, verificando sua agenda, uma mensagem piscou no telefone de Evan. Uma que ele ainda não tinha visto. Uma que mudaria tudo o que ela pensava que controlava. E quando ela finalmente a leu, seu plano perfeito começou a rachar. A viagem para a propriedade de Richard Hale parecia flutuar através de uma névoa. Claire sentou-se em silêncio no banco de trás do carro, as mãos dobradas no colo, os olhos fixos em nada. O mundo fora das janelas escuras, o burburinho de Manhattan, o rio, o longo trecho da estrada passava como um borrão mudo. Seu pai não falou durante a viagem. Ele sabia que o silêncio era a única coisa que ela podia suportar agora. Quando chegaram à propriedade de Hampton, a brisa do oceano os cumprimentou primeiro, suave e fresca. Claire saiu lentamente, como se cada movimento exigisse permissão. Ela entrou na casa onde passara verões como adolescente, um lugar que antes parecia seguro. Mas esta noite até a segurança parecia estranha. Ela afundou no sofá da sala de estar, o que dava para as grandes portas de vidro com vista para a água. O sol estava baixando, pintando as ondas de ouro. Richard sentou-se ao lado dela, sem tocá-la, mas perto o suficiente para segurá-la se ela desfalecesse novamente. Pai, ela sussurrou finalmente, sua voz rachada e cansada. O que eu faço agora? Richard inalou lentamente, cuidadosamente. Agora, você respira. É tudo o que você precisa fazer. Mas Claire balançou a cabeça. Ele não veio. Ele não se importou. Sua voz quebrou. Como devo viver com isso?
A mandíbula de Richard apertou. Ele fez sua escolha, Claire, e ele responderá por isso. Ela o encarou confusa. Responder como? Você se concentra em curar. Eu cuido do resto. Horas se passaram como sombras flutuando pelo quarto. Claire mal se moveu. Ela reprisou cada momento. As ligações que Evan ignorou. A voz do médico, o calor final de Eli em suas mãos. A dor a invadia em ondas tão fortes que ela sentiu que poderia se afogar. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena brasa trêmula de raiva começou a brilhar dentro de seu peito. Tarde daquela noite, ela saiu para a varanda, envolvendo os braços em si mesma, enquanto o vento do oceano chicoteava seu cabelo. A água se estendia infinitamente à sua frente, escura e viva. Ela sussurrou para a noite. Sinto muito, Eli. Sinto muito. Richard observou por trás das portas de vidro. Seu coração doía por ela, mas a dor nunca o impediu de agir. Ele pegou seu telefone, discando para um de seus investigadores mais confiáveis. Eu quero tudo, ele disse friamente. Onde Evan estava, com quem ele estava, cada detalhe. Ele desligou, virando-se para Claire, porque enquanto ela mal conseguia ficar de pé, as rodas da consequência já estavam girando. E logo, a primeira verdade sobre a traição de Evan colidiria com sua vida como um tsunami. 2 dias se passaram antes que Claire se sentisse forte o suficiente para sair do quarto. A dor a havia esvaziado, mas algo mais havia começado a se aguçar sob as perguntas da superfície. Perguntas não respondidas, pesadas, aquelas que ela não conseguia mais silenciar. Naquela manhã, ela encontrou seu pai em seu escritório, sentado atrás de uma elegante mesa preta Montblanc, revisando um conjunto de documentos com a precisão de um homem acostumado a desmantelar impérios. O quarto cheirava levemente a cedro e ao oceano que entrava pelas janelas abertas. Pai. A voz de Claire era fina, mas mais firme do que antes. Richard levantou os olhos. Ele a estudou por um momento, como se pesasse quanta verdade ela poderia suportar. Finalmente, ele deslizou uma pasta em direção a ela. Precisamos conversar sobre onde Evan estava naquela noite. Claire congelou. Seu estômago se torceu, inquieta. Eu já sei que ele não atendeu. Eu não preciso. Você merece a verdade, Richard disse firmemente. Não importa o quão feia. Seus dedos tremeram enquanto ela abria a pasta. Dentro estavam fotos de segurança com carimbo de tempo, recibos, registros de elevador de uma cobertura no Sorro, um registro de hóspedes de hotel sob uma subsidiária da empresa de Evan. Mas a peça que fez sua respiração parar foi a imagem final. Evan, em um terno sob medida, entrando em um elevador particular às 19h42. Não sozinho. Ao lado dele estava uma mulher com longos cabelos escuros, usando um vestido carmesim, sorrindo para ele como se o mundo pertencesse a ela. Sienna Rhodes. Claire sentiu seu coração apertar tão forte que pensou que poderia desmaiar. Ele estava com ela quando eu estava ligando sobre Eli. Os olhos de Richard suavizaram com tristeza, mas endureceram com determinação. Ele não estava apenas ignorando suas ligações, Claire. Ele estava escolhendo outra pessoa. Claire pressionou uma mão na boca, lutando contra a onda de traição que crescia dentro dela. Ela se lembrava de cada ligação não atendida, cada minuto que ela esperou sozinha, cada súplica que ela sussurrou em um telefone que nunca seria atendido. Ele nem tentou, ela sussurrou. Nenhuma vez. Richard assentiu, e ele pretendia que você nunca soubesse. Claire olhou para a evidência, lágrimas escorrendo por suas bochechas silenciosamente. A traição parecia diferente hoje, mais fria, mais nítida. A dor de perder Eli não havia diminuído, mas agora estava acompanhada por outra dor, mais profunda e de alguma forma mais irritante. Richard inclinou-se para a frente. Querida, isso é apenas o começo do que eu encontrei. Claire levantou os olhos, medo e raiva agora compartilhando espaço dentro de seu peito. O que você quer dizer?
Seu pai exalou lentamente, sua expressão grave. Evan não era apenas infiel, ele disse. Ele estava planejando algo muito pior. E quando Claire ouviu a próxima revelação, seu mundo se quebraria pela segunda vez. Claire olhou para o pai. A pasta ainda aberta em seu colo, as imagens queimando em sua memória. A traição de Evan já parecia uma lâmina. Mas a expressão de Richard disse a ela que havia outra ferida esperando, mais afiada, mais profunda. Diga-me, ela sussurrou. Preciso saber de tudo. Richard cruzou as mãos, a calma em sua postura em desacordo com a tempestade que se formava atrás de seus olhos. Evan não era apenas infiel, Claire. Ele estava se posicionando para se separar de você de uma maneira que a deixaria sem nada. Sua respiração parou. O quê? Richard assentiu em direção à segunda pasta que ele havia reservado. Ele contatou um advogado discreto 3 semanas atrás. Ele solicitou a documentação de dissolução. Ele pediu consulta sobre como transferir bens antes de protocolar. A voz de Claire rachou. Transferir bens? Por quê? Por que ele faria isso? Porque ele queria uma saída limpa, Richard disse sombriamente. Uma que beneficiasse apenas ele. E pelo que eu descobri, Sienna nunca foi apenas um caso. Ela era parte de sua estratégia. O pulso de Claire martelava alto em seus ouvidos. A traição não era emocional. Era calculada. Fria, planejada, Richard continuou, seu tom se tornando perigosamente plano. Ele começou a desviar fundos de suas participações conjuntas com você para uma conta privada. Ele alterou as estruturas de pagamento corporativo. Ele se certificou de que qualquer vestígio de segurança financeira ligado a você desaparecesse antes de lhe entregar os documentos. Clary sentiu-se dormente. Ele estava se preparando para me abandonar enquanto nosso filho ainda estava vivo. Os olhos de Richard suavizaram, mas a fúria sob eles era inconfundível. Ele subestimou você e me subestimou. Ele se levantou e caminhou até um armário, pegando uma pasta de couro. Dentro estavam documentos com os logotipos de grandes escritórios de advocacia, grupos de investimento e agências reguladoras. Eu o tenho monitorado desde o primeiro sinal de problemas em seu casamento. Não porque eu queria invadir sua vida, mas porque eu sabia o tipo de homem que ele estava se tornando. Claire piscou para ele. Então, você já começou algo? Richard assentiu uma vez. Eu montei uma equipe, analistas financeiros, estrategistas legais, consultores de mídia. Evan pensa que ele é dono de sua empresa. Ele pensa que sua reputação é intocável. Ele pensa que Sienna é seu bilhete dourado para o mundo que ele sempre quis. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Mas todos os 3 podem ser tirados dele. Claire engoliu em seco. Pai, o que você está planejando fazer? Richard encontrou o olhar dela, o amor de um pai envolto na crueldade de um bilionário. Tudo o que ele tentou roubar de você, ele disse baixinho. Eu vou tirar dele. Take Spot, ele colocou uma última folha de papel diante dela, um mapa do primeiro ataque ao império de Evan Monroe. E enquanto Claire se inclinava para lê-lo, ela percebeu que a vingança começaria muito antes do que ela esperava. Na manhã em que ela deixou Manhattan, a cidade limpa à garganta parecia estranhamente distante, como uma vida que ela havia vivido, mas não reconhecia mais. Clary ficou na janela de seu apartamento pela última vez, observando táxis zigue-zaguear no trânsito, observando pessoas correndo para empregos, reuniões, almoços, vivendo vidas intocadas pelo tipo de perda que parte um coração em 2. Sua mala descansava perto da porta. Não muito dentro, apenas roupas, uma foto emoldurada de Eli e os essenciais que seu pai insistiu que ela levasse. O resto ela não conseguia suportar olhar. Muitas memórias, muita dor, costurada em cada canto da casa. Ela e Evan um dia fingiram que eram felizes. Richard chegou com passos silenciosos. O carro está pronto, ele disse suavemente. Claire assentiu, limpando a bochecha. Não sei se consigo sair daqui.
Você já saiu, ele respondeu. No momento em que ele escolheu outra pessoa em vez de seu filho, você se afastou deste lugar para sempre. Ela soltou um suspiro trêmulo e o seguiu pelo corredor. Cada passo parecia fechar as páginas de um capítulo que ela nunca quis reler. Quando as portas do elevador se abriram, o frio piso de mármore do saguão refletiu seu reflexo fraco e cansado. Ela mal reconhecia a mulher que a encarava, mas os Hamptons a cumprimentaram de forma diferente. A propriedade Hale se estendia ao longo da costa, serena e aberta, as ondas lavando suavemente a areia. Seu quarto tinha vista para o oceano, cheio de luz e lençóis brancos macios que cheiravam a ar puro e sal. Pela primeira vez em semanas, Claire respirou sem sentir que suas costelas estavam quebrando. Ela passou os primeiros dias vagando pela propriedade. Ela caminhou pela beira da água ao nascer do sol, segurando uma xícara quente de Starbucks, o vapor roçando seu rosto. Ela leu silenciosamente na sala de sol com um Kindle que seu pai colocou na mesa, já carregado com livros que ele esperava que lhe trouxessem conforto. Ela sentou-se sob a enorme árvore chorona, onde costumava desenhar quando menina. E lentamente, lentamente, sua dor encontrou lugares para descansar. Mas curar não era o mesmo que esquecer. Uma noite, enquanto o sol se dissolvia no horizonte, Claire se viu na varanda, olhando para as ondas. Pela primeira vez, a raiva se agitou, não destrutiva, mas firme, clara, um sentimento que lhe dizia que ela não havia terminado de lutar pela memória de seu filho. Dentro da casa, Richard a observava da porta. Ele podia ver a mudança, o começo de sua ascensão. Ele pegou seu telefone. Porque agora que Claire podia ficar de pé novamente, era a hora da próxima fase de seu plano. E esse plano atingiria Evan, onde ele nunca esperava. Por semanas, a propriedade Hale se tornou o santuário de Claire, um lugar onde o ruído da dor se suavizava, e as arestas mais afiadas da perda embotavam o suficiente para ela respirar. Mas Richard sabia que a dor não era algo para se afogar. Era algo para se reconstruir, e ele estava determinado a dar a Claire as ferramentas para se reerguer, não apenas emocionalmente, mas na vida que ela um dia havia sonhado. Em uma manhã fresca, ele a encontrou desenhando tranquilamente no terraço com vista para a água. A brisa levantou seus cabelos e, pela primeira vez em muito tempo, ela parecia presente. Frágil, sim, mas viva. Você sempre teve um olho para o espaço, Richard observou, colocando 2 xícaras de chá. Você costumava desenhar casas antes mesmo de aprender a ler. Se você fizer, estado de 1 para 1. Claire deu um leve sorriso. É estranho pegar um lápis novamente. Estranho, ele disse mais certo. Richard não era sutil. Ele colocou uma pasta elegante na frente dela. Maquetes de design, possíveis aluguéis de escritórios e uma carta de interesse de um renomado escritório de arquitetura na Quinta Avenida. Seu talento merece mais do que estar escondido na sombra de outra pessoa. Ele disse, se você estiver pronta, quero ajudá-la a abrir seu próprio estúdio de design de interiores. As palavras a atingiram como um choque quente. Meu estúdio? Pai, não sei se consigo. Você consegue, ele a interrompeu gentilmente. E você vai, não por causa de Evan, não por causa do que aconteceu, mas porque é quem você sempre foi destinada a ser. Algo dentro dela cintilou, uma velha faísca que ela pensou ter morrido. Claire olhou para o oceano, imaginando espaços que poderia restaurar, histórias que poderia reescrever através de cores e luz. Pela primeira vez em meses, o futuro não parecia um precipício. Parecia uma porta aberta. Nos dias seguintes, ela se permitiu trabalhar. Pequenos passos no início, mood boards, paletas de cores, esboços. Tardes passadas rearranjando a mobília da sala de sol até que o espaço parecesse algo que ela projetaria para um cliente. Ela encontrou pedaços de si mesma em cada decisão, e Richard observou com orgulho silencioso.
Cada novo esboço era um sinal de que ela estava voltando à vida. Cada planta era mais uma pedra lançada na fundação de seu retorno. Mas o crescimento também aguçou sua clareza. Uma noite, enquanto revisava plantas em seu MacBook, ela parou, seus olhos vagando para um porta-retratos de Eli em sua mesa. Seu coração apertou, mas a dor não a afogava mais. Isso a empurrou. "Estou fazendo isso por nós", ela sussurrou. Lá em cima, o telefone de Richard zumbiu com uma mensagem de seu investigador. Atualização sobre Evan Monroe. Urgente. Ele caminhou em direção ao quarto de Claire. Cada passo pesado, porque a próxima revelação não era sobre cura. Era sobre guerra. Evan Monroe sempre acreditou que poderia superar as consequências. Por anos, ele construiu sua carreira em charme, brechas e sorrisos oportunos. Mas as primeiras rachaduras em seu império apareceram exatamente onde ele menos esperava, por trás de portas de salas de reunião fechadas. Começou com números, mudanças sutis nos lucros projetados, hesitação silenciosa de investidores, uma relutância repentina de um parceiro importante em renovar seu contrato. Evan descartou tudo como turbulência temporária. Toda a empresa enfrentava quedas. Ele entrou nas reuniões vestindo seu terno azul marinho sob medida e confiança polida, certo de que conseguiria sair de qualquer situação. Mas desta vez, algo parecia errado. Durante uma revisão trimestral, 2 membros do conselho trocaram olhares quando Evan falou. Outro rabiscou notas furiosamente sempre que ele mencionava despesas da empresa. Suas perguntas foram mais profundas do que o normal sobre alocações de fundos, despesas de viagem, taxas de consultoria que não tinham documentação clara. "Há algum problema?" Evan perguntou, forçando um sorriso apertado. Um dos diretores pigarreou. "Estamos apenas auditando algumas irregularidades." Irregularidades? A palavra ecoou desconfortavelmente. Do outro lado da mesa, Siena sentou-se com as pernas cruzadas, fingindo parecer solidária, embora a tensão em sua postura atraísse. Ela não estava sorrindo agora. À noite, mais estranhas ondulações se formaram. Um investidor de longa data cancelou abruptamente o jantar. Um parceiro bancário solicitou demonstrações financeiras atualizadas. Um oficial regulador pediu documentação adicional como precaução. O aborrecimento de Evan se transformou em mal-estar. Então veio o golpe que ele não esperava. Silêncio da mídia. Onde antes ele podia plantar artigos lisonjeiros sobre projetos futuros, de repente nenhuma fonte respondia. Agências de relações públicas que ele tinha na descagem rápida respondiam com desculpas vagas. Até os contatos de Siena na indústria estavam indisponíveis. Ele andava em seu escritório, olhando para a paisagem de Manhattan, como se a cidade lhe devesse uma explicação. "O que está acontecendo?" Ele estalou. Siena empoleirou-se em sua mesa, braços cruzados. "É como se alguém estivesse te alvejando." Ele lhe lançou um olhar. Quem ousaria? Mas ela não respondeu porque até ela sabia que apenas um homem em Nova York tinha tanto motivo quanto o alcance. À meia-noite, sua caixa de entrada se encheu de novas complicações, cancelamentos de reuniões, negócios adiados, um pedido silencioso do conselho para discutir a estabilidade da futura liderança. Estabilidade da futura liderança. Eles o estavam cercando. Evan bateu o laptop, a raiva fervendo sob sua pele. "Isso é sabotagem", ele murmurou. "Alguém está orquestrando isso." Siena hesitou, então finalmente pronunciou o nome que nenhum dos dois queria dizer. "Evan, e se for o pai de Claire?" Ele congelou. Richard Hale não era um homem com quem se cruzava. Ele não era apenas rico. Ele era influente, estratégico e notoriamente protetor de sua filha. Se ele tivesse decidido que Evan era um inimigo, Van engoliu em seco. O que ele disse a Claire? Ele sussurrou subitamente pálido. Se não sabia, mas ela sabia de uma coisa. O que quer que Richard tivesse começado era apenas a fase 1 e a segunda fase já estava a caminho.
Na manhã em que Richard recebeu o último relatório investigativo, o oceano fora de seu escritório estava calmo, mas dentro da casa, uma tempestade estava pronta para estourar. Claire entrou na sala com uma confiança tranquila que ela não mostrava há meses. Suas pranchas de planejamento de estúdio estavam debaixo do braço, e uma suave determinação brilhava em seus olhos. Ela estava se curando, se reconstruindo. Richard desejou não ter que quebrar sua paz. Claire, ele disse, seu tom mais pesado do que o normal. Precisamos conversar. Ela pousou as pranchas. O que você encontrou desta vez? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele lhe entregou uma única folha de papel, nada mais do que um e-mail impresso, mas suas implicações foram suficientes para congelar sua respiração. Era correspondência entre Evan e uma empresa de consultoria privada. A princípio, Claire não entendeu até ler o assunto. Estratégia de RP projetada, preparação para separação pública e posicionamento de custódia. Posicionamento de custódia. Claire apertou o papel com tanta força que ele amassou. Ele estava se preparando para levar Eli. Ela sussurrou, o horror subindo em sua garganta. Ele queria tirar meu bebê de mim. Richard assentiu sombriamente. Seu advogado lhe disse que uma narrativa planejada poderia pintá-la como instável. Era parte de sua estratégia de saída. Com Sienna ao seu lado, ele pretendia se apresentar como o pai estável e capaz. Claire cambaleou para trás, pressionando a mão na boca. Como ele poderia planejar isso enquanto Eli ainda estava? Richard não a deixou terminar porque Evan via seu filho como alavanca, não família. O quarto parecia inclinar. Por um momento, Claire não conseguia respirar. Traição era uma coisa, mas essa crueldade estava além da compreensão. Seu pai continuou, voz baixa. Ele estava disposto a usar sua ansiedade pós-parto de meses atrás como evidência. Ele pretendia alegar que você era emocionalmente volátil, que o ambiente em seu condomínio de luxo era mais adequado para uma criança. Os olhos de Claire arderam com uma nova agonia. Ele queria roubá-lo de mim. Ele queria apagá-la. Richard corrigiu. O silêncio engoliu o quarto. Não o silêncio frágil da dor, mas o silêncio carregado e pesado antes que a fúria encontre sua voz. Então Claire se endireitou, sua mandíbula apertou. Não deixarei que as mentiras dele sejam a última coisa que restou de nossa família. Richard permitiu um pequeno aceno de aprovação. Bom, porque agora que sabemos sua intenção, a fase 2 do plano começa. Ela olhou para cima bruscamente. Qual é a fase 2? Richard deslizou outra pasta em direção a ela, esta marcada com o nome de uma importante agência reguladora federal. A má conduta financeira de Evan não apenas prejudica investidores. Ele disse que é ilegal. Claire piscou em choque. Você quer dizer que ele poderia? Os olhos de Richard endureceram. Sim, e ele vai, porque o próximo passo não apenas ameaçaria a carreira de Evan, mas ameaçaria sua liberdade. 6 semanas depois, Manhattan parecia diferente para Claire Monroe. Não porque a cidade havia mudado, mas porque ela havia mudado. A mulher que saiu do carro preto na Quinta Avenida não era a mãe destroçada que uma vez implorou ao marido para atender o telefone. Ela caminhava com um poder silencioso, envolta em um casaco azul marinho sob medida, seus cabelos penteados elegantemente para trás dos ombros. Ela não carregava tristeza em seu rosto, apenas propósito. O investimento de seu pai a ajudou a conseguir um espaço de estúdio boutique com vista para o parque. A luz do sol entrava nos pisos brancos e limpos, iluminando mesas de desenho, amostras de tecido e modelos arquitetônicos. Seu nome, Clairo Interiors, estava elegantemente impresso na porta de vidro. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu ancorada, capaz de si mesma novamente. Sua assistente, uma jovem e brilhante designer chamada Naomi, a cumprimentou com um sorriso caloroso. Bom dia, Claire.
Temos 2 novas consultas de clientes e uma galeria na Madison Avenue solicitou uma proposta para sua reforma. O coração de Claire se alegrou. O trabalho não apagava a dor, mas dava forma aos seus dias, ordem aos seus pensamentos. Uma razão para continuar em movimento. Vou revisar as propostas depois do almoço, ela disse. Vamos tentar finalizar os painéis de cores hoje. Enquanto Naomi assentia e se afastava, Claire se aproximou de sua mesa. A foto de Eli estava em um pequeno porta-retratos de prata ao lado de seu MacBook. Ela a tocou gentilmente. Estou fazendo isso por nós, ela sussurrou. Pela cidade, sussurros já haviam começado a ecoar pelo mundo dos negócios. As pessoas falavam sobre o retorno inesperado de Claire, seu relançamento profissional, o envolvimento de seu pai, e esses sussurros inevitavelmente chegaram a Evan. Ele sentou-se em seu escritório, rolando por um artigo online que mostrava o novo estúdio de Claire. A manchete era simples, mas nítida. A designer Claire Monroe abre empresa boutique na 5ª Avenida. Também, eles estão em mente. E claro, a mandíbula de Evan apertou. Ela está de volta. Sienna espiou por cima do ombro dele. Você não pensou que ela desapareceria para sempre, não é? Ele não respondeu. Sua mente estava girando. Claire não deveria acender. Ela deveria desaparecer silenciosamente enquanto ele se reinventava. Mas agora o nome dela estava ressurgindo, seu círculo se expandindo, sua presença crescendo. E pior, as pessoas a respeitavam. De volta ao seu estúdio, Claire se encontrou com um cliente em potencial, apresentando esboços com uma confiança que ela pensou ter perdido para sempre. O cliente ouviu impressionado antes de apertar a mão dela calorosamente. Você tem um dom raro, ele disse. Eu teria a honra de trabalhar com você. Quando ele saiu, Claire exalou lentamente, um peso se levantando de seu peito. Ela estava reconstruindo não apenas uma carreira, mas sua identidade. No entanto, ao trancar o estúdio naquela noite, seu telefone vibrou com uma mensagem de seu pai. Precisamos nos encontrar esta noite. É urgente. O coração de Claire apertou porque o que quer que Richard tivesse descoberto a seguir era direcionado diretamente à vida de Evan. Sienna Rhodes havia construído sua vida na ilusão de controle. Ela sabia como criar uma manchete, redirecionar a atenção, encantar uma sala, manipular uma narrativa. Mas nada a desestabilizava mais rápido do que a sensação de que uma história estava escorregando de suas mãos. E ultimamente tudo estava. Começou com as ligações que ela não conseguia que fossem retornadas. Uma parceria de marca que ela quase havia garantido ficou em silêncio. Um cliente de alto perfil que ela deslumbrou na semana anterior, de repente foi em outra direção. Até a equipe do Harrington Foundation Gala, que havia prometido a ela o papel principal de RP, agora parecia evasiva. A princípio, ela culpou o mercado, depois a estação, depois o excesso de reservas. Mas no fundo, uma suspeita fria a incomodava. Alguém estava a cortando. Ela sentou-se em sua penteadeira naquela manhã, ajustando um brinco de diamante que Evan havia lhe dado. O apartamento ao seu redor estava imaculado, o sol entrando pelas altas janelas, o barulho da cidade abafado contra o vidro grosso. Mas mesmo envolta em luxo, ela não conseguia se livrar do desconforto que subia pela sua coluna. Evan saiu do banheiro, ajustando a gravata. Você parece tensa, ele disse. Estou bem, ela respondeu muito rápido. Ele levantou uma sobrancelha. Sienna, sua voz sobe meio tom quando você está mentindo. Ela suspirou, recostando-se na cadeira. Evan, alguém te contatou? Alguém importante? Investidores, parceiros, alguém agindo estranho? Ele enrijeceu. Está tudo normal. Mas ela sabia que não era verdade. Evan não dormia bem há dias. Seu temperamento era curto, suas ligações cada vez mais acaloradas. Ontem, ele bateu a porta do escritório com tanta força que o batente tremeu. Sienna cruzou as pernas, estudando-o.
Isso não é coincidência, Evan. Algo ou alguém está trabalhando contra nós. Ela não disse o nome, mas ele pairava entre eles. Richard Hale. Ele não ousaria, Ivan murmurou, embora a dúvida tremeluzisse em seus olhos. Siena se levantou e caminhou em direção a ele, deslizando os braços em volta do pescoço dele. Evan, essa coisa com a Claire não é apenas um término. O pai dela é poderoso, e se ele pensa que você a machucou, ele não pode me destruir. Evan retrucou. Minha empresa já está desmoronando. Ela o interrompeu gentilmente. Ele se afastou, andando de um lado para o outro. Eu só preciso me antecipar à história, reformular a narrativa, controlar a ótica. Mas Siena não estava pensando em ótica mais. Ela havia se arrastado para os círculos de elite de Manhattan e podia sentir-se sendo expulsa novamente. E se Evan caísse, ela cairia mais forte. Seu telefone zumbiu no balcão. Número desconhecido. Ela hesitou, então abriu a mensagem. Era uma captura de tela dela entrando na cobertura do Sorro com Evan na noite em que o filho de Claire faleceu. Seu sangue gelou. Uma segunda mensagem seguiu. Você deveria escolher seu próximo movimento cuidadosamente, senhorita Rhodes. As mãos de Siena tremeram porque alguém não estava apenas visando Evan. Eles estavam vindo para ela também. Claire chegou à sala de jantar particular no Upper West Side, esperando apenas seu pai. Em vez disso, ela encontrou Evan já sentado à mesa, sua postura rígida, sua expressão cuidadosamente arranjada em algo que ele pensou que parecia arrependido. Richard estava perto da janela, braços cruzados, observando Evan da mesma forma que um juiz observa um homem já sentenciado. Claire congelou. O que ela está fazendo aqui? Evan levantou-se rapidamente. Claire, por favor, eu precisava te ver. Seu pulso endureceu. Ela não o via pessoalmente desde o hospital, e a visão dele agitou algo frio em suas veias. Richard gesticulou. 5 minutos. Depois, ele se vai. Evan deu um passo em direção a ela. Claire, soube do seu estúdio. Fico feliz que você esteja trabalhando novamente. De verdade. Ela o encarou imperturbável. Diga o que você veio dizer. Ele inalou, colocando uma mão sobre o peito como se estivesse performando sinceridade. Eu sei que as coisas parecem ruins. Eu deveria ter estado lá, eu deveria ter atendido, mas eu estava sobrecarregado, confuso. Pare. Claire o interrompeu. Não me insulte fingindo que isso foi um mal-entendido. Fim da citação. A seção da máscara rachou. A mandíbula de Evan apertou. Tudo bem, cometi erros, mas posso consertar isso. Podemos consertar isso. Não precisamos de advogados ou da mídia envolvidos. Apenas volte para casa. Podemos reconstruir. Ela quase riu. Casa? Qual? A cobertura que você alugou para sua amante? Ele estremeceu. Claire, por favor, você está emotiva. Você está machucada. As pessoas dizem coisas. Richard deu um passo à frente. Escolha suas próximas palavras com cuidado. Evan engoliu. Então virou-se para ela. Olhe, com tudo o que está acontecendo na empresa, o conselho está nervoso. Os investidores querem estabilidade. Se você continuar tornando as coisas públicas, isso poderá destruir minha carreira. E isso não é bom para nenhum de nós. Aí estava o verdadeiro motivo pelo qual ele veio. Não arrependimento, autopreservação. Claire sustentou o olhar dele, deixando o silêncio expô-lo. Evan, você não tem medo de me perder. Você tem medo de perder sua imagem. Ele exalou bruscamente. Você não entende como este mundo funciona. Eu, Richard, soltei uma risada baixa e sem humor. Ela entende perfeitamente. O que você não entende é que você não controla mais a narrativa. Evan ficou vermelho. Richard, sei que você está interferindo, mas estou avisando. Se você continuar assim, eu vou lutar de volta. Claire se aproximou, sua voz uma lâmina silenciosa. Você já lutou, Evan? Você só não esperava que eu me levantasse. Ele abriu a boca, mas Claire levantou uma mão. Acabou.
O que quer que você tenha vindo manipular aqui não vai funcionar. Não mais. E bem, a expressão de Evan escureceu. Algo vicioso se curvando atrás de seus olhos. Você acha que venceu? Você não sabe do que sou capaz. Richard respondeu por ela. E você não sabe o que eu já coloquei em movimento. Evan congelou porque algo no tom de Richard lhe disse que o chão sob ele estava prestes a se dividir. E o próximo movimento não o enfraqueceria apenas, o destruiria. Quando Evan saiu furioso da sala de jantar privada, Richard Hale já havia feito 3 telefonemas discretos. Cada um era uma ordem entregue com a precisão de um homem que passara décadas moldando o cenário financeiro de Nova York. Cada um apertou a armadilha em torno do império cuidadosamente construído de Evan Monroe. Na manhã seguinte, Claire chegou cedo ao seu estúdio, querendo se perder em texturas de tecido e esboços arquitetônicos. Mas mesmo enquanto se inclinava sobre sua mesa de desenho, ela sentiu a mudança no ritmo da cidade, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Enquanto isso, do outro lado de Manhattan, Evan entrou em sua sede, esperando retomar o controle após sua tentativa fracassada de manipular Claire. Em vez disso, ele encontrou o caos fervilhando sob superfícies polidas. Sua assistente correu em sua direção. Senhor Monroe, o conselho precisa de você na sala de conferências. Imediatamente, Evan franziu a testa. Por quê? Não temos uma reunião agendada. Eles convocaram uma sessão de emergência. As palavras fizeram seu estômago apertar. Quando ele entrou na sala, todos os membros do conselho já estavam sentados, suas expressões frias, seus laptops abertos. Uma grande tela exibia uma série de gráficos financeiros, setas vermelhas, declives, inconsistências sinalizadas. O presidente pigarreou. Evan, recebemos vários avisos de investidores expressando preocupações sobre má gestão financeira. Eles estão exigindo transparência. Evan enrijeceu. Que má gestão! Estamos sólidos. Também recebemos um pacote anônimo ontem à noite. Outro membro do conselho acrescentou. Deslizando documentos pela mesa contendo evidências detalhadas de transferências de fundos de contas da empresa para entidades privadas ligadas diretamente a você. O pulso de Evan acelerou. Ele reconheceu os documentos, cronogramas internos, planilhas, recibos de confirmação de transferência, informações às quais ninguém deveria ter tido acesso. Alguém o havia exposto. Isso está fora de contexto, Evan retrucou. Essas realocações foram para reestruturação. Também há inconsistências em suas despesas de viagem, o presidente continuou, imperturbável pela interrupção, incluindo cobranças em um aluguel de cobertura na mesma noite em que sua esposa estava no hospital. Um silêncio mortal se seguiu. Siena, que estava sentada do outro lado da sala como consultora estratégica, empalideceu. Evan lhe lançou um olhar de advertência, mas ela não se moveu. Um membro do conselho recostou-se. Evan, nossos investidores estão exigindo ação. Não podemos arriscar a estabilidade da empresa. Por enquanto, estamos votando na remoção temporária de sua autoridade executiva, pendente de investigação. As palavras o atingiram como um soco. Vocês estão me removendo? Ele latiu. Com base em quê? Com base no fato de que sua liderança agora é uma responsabilidade. Evan bateu a mão na mesa. Isso é Hale. Ele está por trás disso. Tudo isso, ninguém negou, porque todos naquela sala sabiam exatamente do que Richard Hale era capaz. E se ele havia declarado guerra, não havia arma que Evan possuísse que pudesse igualá-lo. A votação foi rápida, unânime. Evan Monroe saiu da sala de reuniões, despojado de poder, encharcado de humilhação, a raiva fervendo em cada veia. Mas o pior não foi a perda, foi a percepção. Claire não havia apenas se afastado dele, ela estava se erguendo acima dele. E Richard não havia terminado. Seu próximo movimento atingiria muito mais profundamente do que a sala de reuniões. Claire chegou ao escritório de seu pai logo após o pôr do sol. O céu lá fora estava em roxos profundos e dourado desbotado. Richard estava de costas para ela, as mãos entrelaçadas atrás dele,
olhando para as ondas quebrando na costa. A postura sozinha disse a ela que algo estava diferente naquela noite. Mais pesado, mais nítido. Pai, Claire disse suavemente. Sua mensagem pareceu urgente. Richard se virou, sua expressão ilegível. Ele gesticulou para uma pasta de couro que descansava em sua mesa. Eu preciso que você veja isso. É sobre a noite. Tudo aconteceu. Seu peito apertou, mas ela se forçou a seguir em frente. Pensei que já sabíamos o pior. Richard hesitou, algo que ele raramente fazia. Eu também. Claire abriu a pasta. Dentro estavam transcrições, registros telefônicos, carimbos de data e hora, fragmentos de uma conversa entre Evan e seu advogado. A princípio, o pareciam rotineiros, mas uma linha se destacava, destacada em vermelho. O cliente solicita garantia de que chamadas de emergência médica não podem ser rastreadas até ele. Claire piscou confusa. Chamadas de emergência médica? O que é isso? Richard exalou lentamente. Naquela noite, Claire, você não ligou apenas para Evan. O hospital ligou para ele também. Sua respiração falhou. O hospital, eles ligaram 2 vezes, ele disse sombriamente. Uma ligação da enfermeira da emergência, outra do médico assistente. Ambas urgentes, ambas não atendidas. Claire sentiu seus joelhos enfraquecerem. Ele sabia. Ele sabia que Eli estava em estado crítico e ainda não veio. Os olhos de Richard se encheram de uma tristeza que ele raramente revelava. Ele sabia mais do que percebíamos. Quando a enfermeira deixou uma mensagem de voz explicando a condição de Eli, Evan a ouviu. O coração de Claire martelou dolorosamente. Mas ele me disse que não sabia. Ele jurou que não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele mentiu, Richard disse suavemente. Ele ouviu essa mensagem às 20h30. Você ligou novamente às 20h07. Ele recusou a ligação. Então ele colocou seu telefone em não perturbe. O quarto girou. Claire agarrou as costas de uma cadeira, sua respiração tremendo. Ele sabia que nosso filho estava morrendo e ele ficou com ela. Richard assentiu uma vez. Ele queria evitar qualquer coisa que pudesse afastá-lo da vida que estava construindo com Sienna. Ele não apenas a ignorou, Claire. Ele abandonou Eli conscientemente. Por um longo e agonizante momento, Claire não falou. Suas lágrimas não caíram. Elas queimaram. Algo dentro dela rachou, mas não da maneira frágil que a dor a havia quebrado antes. Essa quebra foi mais silenciosa, mais fria, mais nítida. Ela se endireitou lentamente, erguendo o queixo. Então isso não é apenas traição. Ela disse, a voz tremendo, mais feroz. Isso é algo pelo qual ele responderá. Richard deu um passo à frente, colocando uma mão protetora em seu ombro. E ele vai, porque eu descobri mais uma coisa, algo muito maior do que imaginávamos. Claire olhou para cima, a respiração instável. O que agora? Richard encontrou seus olhos, sua expressão escurecendo. Evan não foi o único envolvido naquela noite, e a verdade sobre quem mais participou mudaria tudo. O Plaza Hotel brilhava como uma coroa contra a noite de Manhattan, seus lustres lançando luz quente sobre vestidos, smokings e o silêncio da ambição sussurrada. O gala de caridade desta noite era o tipo de evento que Evan costumava dominar, onde as câmeras gravitavam em sua direção e os executivos faziam fila para apertar sua mão. Mas aquela era estava desvanecendo, escorregando por ele como os últimos segundos de uma estrela moribunda. E ele nem sabia que o golpe final estava entrando pelas portas, com detalhes dourados naquele exato momento. Claire Monroe saiu do carro preto, seu vestido de noite azul marinho fluindo como uma onda silenciosa atrás dela. Era sua primeira grande aparição pública desde o falecimento de Eli, algo que ela pensou que nunca seria forte o suficiente para enfrentar novamente. Mas esta noite não era sobre dor. Nem mesmo era sobre vingança. Era sobre retomar o espaço. Richard Hale caminhava ao lado dela, digno,
ilegível enquanto a multidão se abria instintivamente. Conversas pararam, cabeças se viraram, fotógrafos se endireitaram, sentindo a presença de alguém cuja história havia acabado de mudar de tragédia para um poder silencioso. Lá dentro, a orquestra tocava uma peça clássica lenta. Copos de cristal tilintavam. Doadores ricos se misturavam sob arranjos imponentes de rosas brancas. E do outro lado da sala, Evan congelou. Ele não a esperava. Não assim. Não radiante, não composta, não cercada por pessoas que imediatamente se aproximaram dela com admiração em vez de pena. Por um momento, ele esqueceu a investigação. A votação do conselho, os investidores fugindo como pássaros, sentindo uma tempestade. Sua esposa, não. Sua ex-esposa parecia intocável. Sienna, parada ao lado de Evan, enrijeceu. Ela reconheceu o perigo instantaneamente. O retorno de Claire não era uma coincidência. Era uma mensagem. Evan se recompôs o suficiente para se aproximar, mandíbula tensa, sorriso forçado. Claire, ele disse, voz baixa, você não deveria estar aqui. Ela se virou para ele calmamente. Então, por que você está tremendo? Seu rosto reverteu. Precisamos conversar em particular. Não, ela respondeu suavemente. Tudo entre nós pertence ao aberto agora. Richard deu um passo à frente, mas Claire levantou a mão. Ela não precisava de proteção. Convidados observaram discretamente enquanto Evan se inclinava, a voz mal controlada. Você está tentando me arruinar. Você se arruinou, ela disse. Eu só não estou mais te acobertando. E quando passes de com antes que ele pudesse responder, uma voz familiar se aproximou do trio. Sr. Monroe era o coordenador do evento segurando um envelope lacrado. Isso foi entregue para você. Urgente, eles disseram. Evan franziu a testa e o rasgou. Dentro havia um único pedaço de papel com o selo de uma agência federal. Seus olhos se arregalaram. A respiração de Sienna engasgou. Claire manteve seu olhar firme, inabalável, porque ela já sabia o que dizia. E no momento em que Evan leu a última linha, a cor drenou completamente de seu rosto. Evan leu a carta uma vez. Então, bufa, novamente, seus olhos se arregalando, enquanto a realidade se assentava como gelo em suas veias. O selo federal o encarava, ousado e implacável. Um aviso formal de investigação. Má conduta financeira. Desvio fraudulento de fundos corporativos. Violações regulatórias. Seu pior pesadelo. Embrulhado perfeitamente em um envelope. Ele cambaleou um passo para trás. Sienna agarrou seu braço. Evan, o que diz? Ele não conseguia falar. A sala inclinou, os lustres embaçando em raios de luz. Conversas continuavam ao redor deles, alheias ou indiferentes à implosão acontecendo em seu canto. Richard Hale estava a poucos metros de distância, observando-o com satisfação silenciosa. Um homem que não levantava a voz. Um homem que não precisava. Ele já havia vencido. Evan finalmente forçou as palavras. Eles estão abrindo uma investigação completa. Eles acham que sua garganta apertou. Isso poderia me arruinar. Está coberto. Poderia, Richard disse calmamente. Não, Evan. Vai. Van virou-se para ele, raiva e desespero em guerra em sua expressão. Você fez isso. Você está destruindo minha vida. Richard deu um passo à frente, a voz baixa, mas cortante como aço temperado. Você destruiu sua própria vida na noite em que deixou minha filha para enfrentar o inimaginável sozinha. Eu estou simplesmente garantindo que o mundo saiba quem você realmente é. Sienna olhou entre eles, o pânico rastejando em suas feições. Richard, Sr. Hale, talvez possamos conversar. Você deveria começar a preparar sua própria declaração, Srta. Rhodes. Richard disse sem olhar para ela. Você é mencionada em vários documentos. Sua respiração falhou. O quê? Eu não. Você participou, ele disse. De bom grado ou não,
a lei não se importará. O rosto de Siena perdeu a cor. Evan passou a mão pelos cabelos freneticamente. Ouça, essa investigação vai passar. Vou chamar meus advogados. Vou consertar isso. Se você ganhou, Claire o observou lentamente, sua expressão ilegível, mas não mais quebrada. Você não pode consertar o que você nunca assumiu a responsabilidade. Evan a encarou tremendo. Você acha que venceu? Que isso a torna melhor do que eu? Não, Claire disse suavemente. Isso me torna livre. Antes que Evan pudesse responder, seu telefone vibrou violentamente. Outra mensagem, outro golpe. Seu banco havia congelado 3 contas. Então, outra notificação. Investidores retirando fundos. Então, outra, seu CEO interino solicitando uma reunião de emergência sem ele. Evan sentiu seu peito apertar. O colapso estava acontecendo em tempo real. Richard, ele implorou, a voz rachando. Por favor, estou implorando. Não os deixe destruir tudo o que construí. Richard encontrou seus olhos com uma calma arrepiante. Você deveria ter implorado por seu filho. O silêncio engoliu o quarto. Fotógrafos continuaram a tirar fotos, inconscientes de que estavam capturando a queda de um homem que um dia se pensou intocável. E quando Evan pensou que nada pior poderia vir, outra figura entrou no salão de baile. Um agente federal, ele se aproximou com propósito. Evan Monroe, ele perguntou, mostrando seu distintivo. O estômago de Evan afundou, porque as próximas palavras selariam seu destino. O salão de baile ficou em silêncio enquanto o agente federal caminhava em direção a Evan Monroe, o distintivo brilhando sob a luz do lustre. Evan sentiu o peso de 100 olhos voltados para ele. Cada olhar carregando uma mistura de curiosidade, choque e algo muito pior, julgamento. Sr. Monroe, o agente disse firmemente, precisamos que você venha conosco para interrogatório sobre má conduta financeira e obstrução de uma investigação federal. A garganta de Evan se contraiu. Interrogatório aqui, na frente deste gala. Mas o agente não hesitou. Você pode vir em silêncio ou podemos escalar. Um murmúrio se espalhou pela multidão. Pessoas sussurravam atrás de taças de champanhe erguidas, telefones discretamente inclinados para ele. Isso não era mais um escândalo particular. Era um espetáculo público. Siena se afastou de Evan como se ele fosse contagioso. Eu não sabia que eles viriam esta noite, ela sussurrou, mas sua voz tremia com algo mais próximo de autopreservação do que lealdade. Claire estava perto da beira da sala, não triunfante, não se vangloriando, simplesmente observando a verdade se desenrolar. Ela havia imaginado este momento inúmeras vezes, imaginando como se sentiria. Mas na realidade não tinha gosto de vitória, tinha gosto de encerramento. Richard se aproximou dela em silêncio. Você está bem? Ela assentiu. Ele finalmente está enfrentando o que fugiu. Evan tentou endireitar sua jaqueta, agarrando-se desesperadamente à dignidade. Isso é um erro, ele insistiu. Sou vítima de uma campanha de difamação. O pai de Clary, ele orquestrou tudo isso, mas o agente simplesmente disse, Senhor, vire-se, caipe 7 moedas. Enquanto as algemas clicavam nos pulsos de Evan, suspiros ecoaram pelo salão de baile. O flash de uma câmera iluminou o ar. Um segundo fotógrafo capturou o momento de outro ângulo. Quando Evan foi escoltado em direção à saída, sua queda já estava se espalhando por todas as plataformas de mídia social em Manhattan. Seu telefone zumbiu furiosamente em seu bolso. Ligações de advogados, mensagens de membros do conselho em pânico, alertas de instituições financeiras. Mas era tarde demais para controle de danos. Lá fora, repórteres enxameavam como tubarões sentindo sangue na água. Evan, é verdade que você usou indevidamente fundos de investidores? Você está sendo acusado? Sua amante está envolvida? Onde está sua esposa? Ela sabe sobre as alegações? Siena tentou sair despercebida, mas uma câmera a encontrou também. Ela protegeu o rosto, tropeçando em um carro que esperava,
seu mundo desabando ao lado de Evan. Dentro do salão de baile, Claire inalou lentamente, deixando o ar se assentar em seus pulmões. Ela não sorriu, ela não chorou, ela se sentiu mais leve. Pela primeira vez desde a morte de Eli, ela não estava se afogando. Richard colocou uma mão firme em seu ombro. Uma fase permanece, ele disse suavemente, e é a que mais importa. Clary se virou para ele, as sobrancelhas franzindo. Que fase? Richard encontrou seus olhos. Aquela em que você recupera sua vida publicamente em seus termos. Clary exalou tremulamente, porque o acerto de contas final não era sobre a queda de Evan. Era sobre sua ascensão. Na manhã seguinte à queda pública de Evan, Manhattan parecia mais brilhante, quase como se a própria cidade tivesse exalado. Claire caminhava pela borda do Central Park. O ar fresco roçando em suas bochechas, folhas sussurrando suavemente sob seus saltos. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava correndo para nenhum lugar. Ela não estava se preparando para notícias. Ela não estava carregando o peso dos pecados de outra pessoa. Ela estava simplesmente vivendo. Seu estúdio rapidamente se tornou o assunto da comunidade de design. Publicações elogiavam sua visão. Clientes faziam fila e a cada projeto que ela concluía, Claire costurava mais um pedaço de si mesma de volta. Mas o verdadeiro ponto de virada veio um mês depois. Em um gala de caridade, ela escolheu participar de um diferente da noite do colapso de Evan. Este gala homenageava famílias que haviam enfrentado perdas, aqueles que haviam atravessado a dor e saído mais fortes. Clary foi convidada não como convidada, mas como oradora. Ela hesitou a princípio. Falar publicamente significava abrir partes de sua alma que ela havia desesperadamente tentado proteger. Mas Richard a encorajou gentilmente. Sua história, ele disse, ajudará outra pessoa a respirar novamente, então ela concordou. Naquela noite, sob uma suave iluminação dourada, Claire subiu ao pódio. Ela usava um vestido preto simples, elegante e calmo, não chamativo, não dramático, apenas honesto. Ela começou baixinho. Perdi meu filho este ano e por muito tempo pensei que também havia me perdido. A sala ficou em silêncio. Mas curar não é esquecer. É aprender a viver novamente. Mesmo quando uma parte de você permanece sensível para sempre. Ela falou sobre amor, sobre sobrevivência, sobre as pessoas que aparecem quando seu mundo desmorona e as pessoas que não aparecem. Ela não mencionou Evan pelo nome. Ela não precisava. A verdade já estava escrita nas manchetes e nos relatórios legais. Quando ela terminou, a sala se levantou em uma ovação de pé. Não porque ela era trágica, mas porque era forte. Após o evento, Richard a levou para fora, onde as luzes da cidade cintilavam ao longo da Quinta Avenida. Sua mãe ficaria orgulhosa, ele disse suavemente. Claire sorriu, lágrimas aquecendo seus olhos. Acho que finalmente estou orgulhosa de mim mesma. Eles ficaram ali por um momento, respirando o ar frio da noite. O capítulo de traição, perda e vingança havia se encerrado. A justiça havia seguido seu curso. A influência de Evan havia evaporado. Sienna havia desaparecido dos holofotes. E Claire, que um dia sentiu que a vida havia terminado, estava começando novamente. Ela olhou para cima, imaginando Eli em algum lugar no silêncio na luz. Vou te deixar orgulhoso. Ela sussurrou. Então ela se virou para o carro, pronta para o que viesse a seguir. Porque o mundo não parecia mais um campo de batalha. Parecia um começo. E em algum lugar profundo em seu coração, a esperança finalmente abriu os olhos novamente. Então é aqui que nossa história chega ao fim. E se você ainda está aqui conosco agora, meu amigo, significa que algo nesta jornada te tocou. Talvez uma memória, talvez uma ferida, talvez uma parte silenciosa do seu coração. Você nem sempre mostra ao mundo. E está tudo bem, você não está sozinho. A vida nos quebra de maneiras que nunca esperamos.
Mas, como disse Marcos Aurélio, a mente se adapta e transforma obstáculos em combustível. A jornada de Claire nos lembra que a cura não é barulhenta, não é rápida. É a força para respirar mais uma vez, dar mais um passo e escolher não deixar a dor definir o resto de sua vida. Talvez você esteja passando por sua própria tempestade. Talvez alguém o tenha decepcionado, ou a vida não tenha acontecido da maneira que você orou. Mas lembre-se disso. Você tem permissão para começar de novo. Você tem permissão para se erguer. E às vezes a vingança mais poderosa é simplesmente se tornar a pessoa que você sempre foi destinada a ser. Se esta história lhe deu um pouco de luz, um pouco de conforto ou um momento de coragem, vá em frente e curta este vídeo. Compartilhe-o com alguém que precisa e assine para não percorrer essas jornadas sozinho. Estamos aqui com você a cada passo, a cada história, a cada noite. Você precisa de uma voz para lembrá-lo de que você ainda